Oi, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre alguns conceitos relacionados aí quando a gente fala de massa, de um átomo ou de uma molécula, tá? Geralmente, quando a gente fala em massa das coisas, né, a gente sempre costuma usar a unidade de grama. Mas como a gente está se referindo a átomos, moléculas, partículas muito pequenas, nós não podemos tratar ele em gramas, porque é quase desprezível esse valor. Então existe uma unidade específica quando a gente fala de átomos e moléculas. E essa unidade é chamada de unidade de massa atômica, que a gente representa pela letra U, tá? E como que é determinado esse valor? Esse valor é determinado pela massa do carbono dividido por 12. Porque a massa atômica do carbono é 12. Então, se você dividir 1 por 12, você chega ao valor aproximado aí dessa unidade atômica, que é de aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, é um valor muito pequeno para a gente ficar usando a unidade de grama quando a gente se refere à massa atômica ou massa molecular. Então, nós usamos a unidade de massa atômica que a gente representa pela letra U. Os átomos, eles possuem, né, isoladamente as suas massas atômicas. E a gente sempre vai representar isso pela letrinha U. Por exemplo, no caso do hélio, que tem... aparecem esses dois numerozinhos aí quando a gente olha ele na tabela periódica, onde o númerozinho de cima é o A e o número de baixo aí é o Z, tá? Claro que tem algumas tabelas que invertem esses valores, então é sempre bom estar atento a saber diferenciar o que é o número de massa e o que é o número atômico, porque tem diferença. Então, o número de massa é representado pela letra A, e é esse númerozinho que está aí em cima. Do hélio, se você consultar a tabela periódica, vai ser aí massa atômica aproximadamente 4U. E no caso aí do flúor, nós temos esses valores, né? 19 para massa atômica, então a massa atômica do flúor é 19U. Claro que esse valor é arredondado, né? Porque se eu pegar o valor exato, né, da massa atômica do flúor, é 18,9. Arredonda-se então para 19, tá? Beleza, isso para átomos isolados. E quando eu me refiro a uma molécula? A molécula, por sua vez, vai ser o somatório de todas as massas atômicas que um átomo possui. Por exemplo, a massa atômica da molécula de água, do H2O. Aí eu vou olhar lá na tabela periódica as informações das massas atômicas de cada um dos elementos que aparecem. Por exemplo, na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aí eu vejo as massas separadas de cada um e depois faço o somatório normalmente. Então, hidrogênio tem massa atômica 1U. Mas eu tenho 2 hidrogênios, por isso que está multiplicando lá 2, que é a quantidade, vezes 1, que é a massa atômica. Mais a massa atômica do oxigênio, que a massa atômica do oxigênio é 16U. Então, você somando tudo, né, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18U. Então, a massa molecular da água é igual a 18U, tá? Então, massa molecular também é muito simples, é simplesmente fazer o somatório de todos os átomos que aparecem nessa molécula. Bom, um outro conceito de massa que a gente tem é o de massa molar. Avogadro, lá nos seus cálculos, ele percebeu que quando você pega a mesma quantidade em gramas do valor lá da quantidade em número atômicos, você sempre tem a mesma quantidade de átomos ou moléculas. Por exemplo, quando eu tenho o átomo, quando eu me refiro ao átomo de mercúrio, qual que é a massa atômica? Se é um átomo, tem massa atômica. Qual é a massa atômica do mercúrio? Olha na tabela periódica, você vai ver que é aproximadamente 201U. Beleza. Aí, o que acontece? Se eu pego o mesmo valor em gramas, quanto eu tenho que pegar, então, de mercúrio? Eu tenho que pegar 201 gramas de mercúrio. Percebam que o valor numérico em gramas é o mesmo valor numérico em número atômico, tá? Tá, mas aí, o que isso acontece? Em 201 gramas de mercúrio, quantos átomos de mercúrio eu tenho? Eu consigo quantificar. Em 201 gramas de mercúrio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. E isso, para você não precisar falar tudo isso, você diz o quê? Que isso corresponde a 1 mol de mercúrio. Então, 1 mol de mercúrio é exatamente o valor numérico em gramas igual ao de número atômico. E quanto pesa 1 mol de mercúrio? Pesa exatamente 201 gramas.
tá? Então, 1 mol de mercúrio pesa 201 gramas, que contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E para uma molécula, como que eu faço? Para a molécula é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, eu pego a molécula de água, que tem de massa molecular igual a 18. Se eu pegar o mesmo valor numérico em gramas, eu tenho que ter 18 gramas de água. Bom, em 18 gramas de água, quantas moléculas de água eu vou ter? Aquela constantezinha que a gente já viu, que é a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso corresponde a 1 mol de água. E esse 1 mol de água pesa quanto? 18 gramas. Por quê? 18 gramas não são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas? Se esse número é igual à sua massa em gramas, que é igual a 1 mol, esses valores são todos respectivos. Então, 18 gramas de água contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é igual a 1 mol, tá? 18 gramas por mol de água. Bom, e quando esses valores não são iguais? Quando eu não pego a mesma quantidade em gramas igual lá ao valor de número atômico. Se esses valores são diferentes, como que eu faço para calcular? Eu determino esse número de mol pela massa em grama da substância dividido pela sua massa molecular. Como tudo é massa, a gente diferencia a massa em gramas com um M minúsculo e a massa molar com um M maiúsculo. Então, nós temos a fórmula que o número de mols N é igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo. Então, vamos ao exemplo. Como que eu faço para determinar, então, o número de mols para 78 gramas de mercúrio? Por exemplo, se eu pegar 78 gramas do átomo de mercúrio, quantos mols de mercúrio, então, eu tenho? Primeira coisa que eu tenho que determinar, então, sempre que eu ver questões desse tipo, é determinar a massa molar do mercúrio. Lembrando que a massa molar é igual à massa atômica ou massa molecular, se estivesse tratando de uma molécula. Então, a massa atômica do mercúrio é 201U, que vai ser igual, então, à massa molar, certo? Isso vale para 1 mol. Mas, percebam que a quantidade em gramas não é a mesma da quantidade de massa atômica. Então, como é que eu faço para determinar o número de mols nesse caso? Então, eu tenho que N, a nossa formulazinha, é igual a massa em gramas dividido pela massa molecular. Qual que é a massa em gramas nesse caso? 78. Dividido pela massa molar. Massa molar, 201U. Então, se você divide uma coisa por outra, você chega à conclusão que N é igual a 0,39 mols de mercúrio. Certo? Então, é muito simples a aplicação desses exemplos. Não tem grandes dificuldades, tá? Então, eu espero ter ajudado e bons estudos.